Olá, meus amigos da editora Juspodium. Estou aqui para apresentar para vocês um novo lançamento da coleção Editais Sistematizados. Eu e o professor Roberval Rocha reunimos aí a pedido de você que estuda tanto para concurso as questões do CESP-Sebrasp dos últimos anos, basicamente dos últimos 3 anos. Nós priorizamos os concursos dos últimos 3 anos, fizemos uma análise minuciosa dessas questões para poder apresentar para vocês o maior direcionamento que nós já tivemos até hoje da banca CESP-Sebrasp para os concursos jurídicos. É uma inovação realmente que nós estamos propiciando. Tudo isso dentro da metodologia Questão Vem Primeiro. Essa metodologia da Questão Vem Primeiro é uma metodologia que eu desenvolvi juntamente com o professor Roberval Rocha, que visa justamente mostrar ao candidato o que ele deve realmente estudar. É o que eu sempre digo para os meus alunos, é colocar o óculos do concurso. É mostrar pro candidato o que de fato ele deve estudar. Então, quando nós reunimos e resolvemos então abarcar nesta coleção, nós priorizamos as questões. E muitas vezes as pessoas nos perguntam, por que não comentar as questões? Por que não ter os comentários das questões? E a resposta é, justamente porque o nosso objetivo não é fazer uma coleção de questões comentadas. Isso existe na editora, isso existe em outras editoras, isso existe no mercado. Nós mesmos temos na editora uma coleção, por exemplo, de coleção de questões discursivas. Questões discursivas comentadas. E aí mostrando ao candidato o que efetivamente ele deve responder. Na editora, por exemplo, tem a coleção Revisaço, que tem questões comentadas, mostrando como que aquela alternativa, se ela é correta, se ela é errada e por que deve ser correta ou errada. Nessa coleção não. Nosso objetivo não é que o candidato estude a matéria pelas questões, mas que prioritariamente ele direcione o seu estudo pelas questões. De fato é uma inovação, de fato é uma revolução nos estudos, mas eu só cheguei a essa conclusão depois de muita caminhada, depois de muita análise, de muita verificação da melhor metodologia de estudo. E eu não tenho dúvidas que a melhor metodologia de estudo para concurso é você primeiro, por isso a metodologia Questão Vem Primeiro, é você analisar as questões antes de estudar. Por isso que nós então selecionamos as questões por matéria e por assunto. De tal forma que se hoje, por exemplo, você for estudar licitações e contratos, direito administrativo, você vai ter todo aquele apanhado de questões de licitações e contratos, por exemplo, da banca CESP. E aí você vai poder fazer uma leitura inicial dessas questões para depois você estudar isso no manual, você estudar isso num livro, você estudar isso em assistir uma aula, por exemplo. Por quê? Porque nós precisamos avisar para o nosso cérebro o que ele precisa prestar atenção. Porque senão ele vai prestar atenção em um monte de coisa. E vai esquecer também um monte de coisa. Mas como é que nós vamos indicar para o nosso cérebro o que é importante ele guardar? Nós precisamos então ler as questões. São as próprias questões dos concursos que irá nos mostrar o que nós precisamos guardar, de que jeito nós vamos precisar guardar. Professor, mas eu não estudei licitações e contratos, eu não me lembro, estudei na faculdade, não lembro mais, vou ler uma questão que eu não me lembro. Como é que eu vou fazer isso? Exatamente é isso que eu pretendo, que eu quero que você faça. Que você pegue aquela questão não para acertar, não para poder lembrar daquilo que você estudou na faculdade, ou que você estudou há um ano atrás. Não! Você naturalmente vai estar fazendo isso também. Mas o mais importante é ler de maneira descompromissada. Nesse primeiro momento, você lê a questão para visualizar quais os temas estão sendo cobrados, de que forma está sendo cobrado. Caiu jurisprudência do STJ? Então você começa a perceber que também há uma cobrança de jurisprudência. Está caindo súmula, não está? Que tipo de abordagem é feita na cobrança? Está caindo letra de lei? Quer dizer então que é só trocar essa palavrinha e você acerta a lei? Então a coleção Edital Sistematizado, ele visa fornecer um amplo material para que de início você consiga ter as questões e aí você parta para o seu material já com esse olhar do concurso, que eu costumo chamar de óculos do concurso. Uma coisa é estudar para concurso, outra coisa é estudar para pós-graduação, outra coisa é estudar para faculdade, outra coisa é estudar para a prova do mestrado. São estilos de estudos diferentes.
Eu costumo dizer o seguinte, olha, esqueça os livros que você teve da graduação. Agora, se você está no concurso, é outro tipo de livro. Eu digo o seguinte, olha, você só vai ler livro da graduação se algum professor disser que pode ler. Por quê? Porque hoje o concurso é diferente. E desconfie daquele candidato que já passou no concurso há muito tempo, que vai começar a te indicar livro, vai começar a te indicar metodologia. Por quê? Porque o concurso mudou. Eu tenho 13 anos de concursado, fui procurador federal, hoje sou procurador do Estado do Espírito Santo. Os concursos mudaram completamente. Hoje é um novo concurso, um novo tipo de cobrança, uma nova metodologia de estudo. Então você precisa conversar, perguntar para quem está atualmente militando, para quem está dando aula, para quem entende o que está sendo cobrado e de fato qual é o melhor livro para aquela abordagem. Mas voltando aqui então para a nossa coleção, essa coleção é baseada nessa metodologia. Metodologia, questão, efetivamente vem primeiro. Então nesse livro nós selecionamos, veja, 4.000 questões. 4.500 questões, 4.375 questões objetivas e 125 questões discursivas. Você não encontra isso em nenhum material. Foi difícil encontrar essas questões. Muitas vezes elas não estão disponibilizadas no site. O SESP não disponibiliza as questões discursivas. Mas nós conseguimos reunir todas essas questões, inclusive para que você veja quais são os pontos cobrados nas questões discursivas. Amanhã você vai passar por uma segunda etapa, é importante que você já visualize quais são os pontos cobrados nas questões discursivas. O que o SESP costuma cobrar, de que forma ele efetivamente costuma cobrar. E por cada ponto do edital também, nós separamos para vocês as súmulas. Súmulas do STF, do STJ, do TST, do TSE, tudo isso por ponto do edital. Hoje, um dos pontos mais cobrados tem sido as súmulas. Nós temos uma outra coleção na editora chamada Coleção 1000 Questões, que nós inclusive fazemos uma outra análise, que é a análise do tipo de questão. Que tipo de questão tem sido cobrado? É letra de lei? É jurisprudência do STJ, STF? São recursos repetitivos? Jurisprudência comum? Ou, por exemplo, súmulas? Então, esse tipo de abordagem também é importante, porque dependendo do tipo de banca, do tipo de concurso que você irá enfrentar, você vai precisar entender bem como é esse tipo de cobrança. Então, a análise das súmulas aí é fundamental nesses pontos dos editais. Então, você vai estar, ao mesmo tempo, pegando o ponto do edital, e provavelmente esse ponto vai estar no seu edital, você vai analisar essas questões primeiro, antes de estudar. Ao mesmo tempo, você pode estudar as súmulas, estudar os informativos resumidos. Então, nós separamos para vocês os informativos, os principais informativos resumidos pelos pontos dos editais. Às vezes, os informativos são muito grandes. Nós condensamos, resumimos, pegamos aquela parte principal para que você não perca tempo no seu estudo. Ao mesmo tempo, nós também selecionamos um tópico especial, repercussão geral e recurso repetitivo, pela nossa análise de vários editais, de várias questões, de vários concursos. Nós estamos percebendo que um dos aspectos principais dos concursos é exatamente a cobrança da repercussão geral e do recurso repetitivo. E eu disse para o professor Roberval, nós precisamos demonstrar isso para o candidato. Por quê? Porque, meus amigos, pensem bem. Qual é uma maneira tranquila do examinador cobrar jurisprudência na prova? Ele vai para o recurso repetitivo, ele vai para a repercussão geral, porque aquilo ali é um porto seguro para ele. Ele está tranquilo em cima daquilo, ok? Por quê? Porque não há entendimento contraditório. Aquilo é o entendimento que prevalece dentro do STJ, é o entendimento que prevalece dentro do STF. Então, com isso, ele fica tranquilo de cobrar esses julgados. Portanto, hoje é muito importante que vocês consigam estudar esse recurso repetitivo e repercussão geral. Muitas vezes os alunos me perguntam, professor, eu fico perdido, como é que eu vou estudar jurisprudência? Falei, olha, parta dos recursos repetitivos e da repercussão geral. Esse já é um bom caminho, porque ao mesmo tempo que você partir dessa repercussão geral e do recurso repetitivo, você automaticamente, na sua grande parte, na sua grande maioria, você também estará estudando as súmulas. Porque as súmulas foram, na sua grande maioria, extraídas também dos recursos repetitivos. Então vai ser muito comum, por exemplo, você estudar aqui uma súmula e ao mesmo tempo depois ler o julgado que originou, naquele caso ali, a súmula, ok? E os enunciados do Conselho da Justiça Federal também a gente separou para vocês, porque
São precedentes importantes de interpretação, isso ajuda também no estudo e principalmente tudo separado por ramo do direito por assunto. Então está tudo separado pelos pontos dos editais. Tudo separado, dentro do direito administrativo, constitucional, financeiro, civil, processo civil, enfim, todas as matérias. Em cada matéria nós vamos separar para vocês, separamos para vocês os pontos, os tópicos para facilitar e tudo isso que eu disse. Está tudo separado pelo tópico do edital, facilitando a sua visualização. Então é um material de direcionamento para vocês, para que vocês tenham do lado do estudo de vocês. É o material inicial, é aquele material que você, se valendo da metodologia que a questão vem primeiro, vai se basear nele para ler aquele ponto do edital, fazer aquele estudo adequado. Depois você passa para outro ponto do edital, lê aquelas questões, lê a jurisprudência, lê as súmulas, lê o recurso repetitivo e depois você vai para o seu estudo e com isso você vai tendo uma otimização efetivamente do seu estudo, tá ok? Um outro ponto muito legal que nós abordamos também foi o raio-x das questões. Então, para mostrar para você, candidato, exatamente quais são a porcentagem, qual é a porcentagem de cobrança de direito administrativo, de direito constitucional. Muitas vezes a gente fica perdido. A gente lê o edital é enorme, então a gente não tem a dimensão total do que devemos priorizar. Estudo é concurso é o estudo de prioridade. Nós precisamos priorizar o que de fato tem maior probabilidade de cair e de acordo com os concursos anteriores, o que tem caído mais. Então isso facilita muito o nosso direcionamento e, sobretudo, a nossa revisão. Aquela revisão antes da prova, nós temos que focar especificamente nos pontos mais importantes. Então, só para vocês terem uma ideia, separei para vocês aí o quadrinho que nós colocamos no livro de Direito Administrativo. Olha que interessante! 100% das questões aqui, né, nós tivemos então coletadas 492 questões no livro. Nós coletamos nesse livro edital sistematizado 492 questões de direito administrativo. E olha que interessante, se a gente pegar os tópicos aí, olha como licitações e contratos, gente, 20% de cobrança nas provas do CESP. Então, se tiver uma matéria que a gente tem que dar uma olhada com cuidado, vai ser sem dúvida alguma nesse ponto aí, licitações e contratos. Então veja, 23% aí foram então baseadas nas questões de licitações e contratos. Vamos pegar um outro tópico também bacana aí, atos administrativos, 12%. Depois a gente tem teoria e princípios, né, 12%. Então se a gente pegar ato administrativo, princípios e licitações e contratos, nós vamos ter aí basicamente 40% da prova. Ou seja, 40% da prova do CESP é baseado em licitações e contratos, atos administrativos e teoria, poderes e princípios. E se a gente incluísse aí agentes públicos, seria mais 50%. Ou seja, 50% da prova está nesses tópicos aí. Olha como é que esse olhar muda o seu estudo. Olha como é que essa informação estatística irá mudar o seu estudo. E tem que mudar. Você vai ter que priorizar esses tópicos. Você vai ter que olhar para licitações e contratos com um carinho especial. Eu não coloquei aí no material, mas uma coisa que me chamou muita atenção é que em direito ambiental, nas provas do CESP, a lei de crimes ambientais disparado é o que mais cai. E normalmente não é uma lei que a gente dá uma atenção muito grande. A gente fica muito preocupado com os princípios, de fato cai, né? A gente fica muito preocupado às vezes com uma outra abordagem do direito ambiental, com a lei nacional da política do meio ambiente, né? Da responsabilidade civil do ambiental. Mas o que mais destoou, o que mais caiu na prova do CESP, assim, com uma porcentagem bem relevante, foi a lei de crimes ambientais. Olha que informação relevante. Ou seja, hoje se fosse fazer uma prova do CESP em direito ambiental, eu ia priorizar essa lei numa revisão. Poxa, não tem muito tempo, eu vou ter que escolher algumas matérias para poder estudar. Vou pegar essa lei, porque a probabilidade dela cair, conforme os concursos anteriores, é bem maior do que outros tópicos aí. Então, a gente faz para vocês toda essa análise, faz esses gráficos aí, mostrando então, conforme a gente analisou, veja, agentes públicos 9%, teorias e princípios 12%, ato administrativo 12%, entes da administração 11%. Com isso você tem uma visualização aqui desses tópicos então mais cobrados. Veja, licitações e contratos, 20% nas provas do CESP. Um quinto das provas de direito administrativo compreendem licitações e contratos. Então, é uma matéria muito importante, é um tópico muito importante que vocês precisam ter um cuidado especial na hora de estudar. E aí, mais do que nunca, o que vocês vão ter que fazer?
vão ter que ler as questões de licitação administrativa antes de estudar. Para perceber, porque licitação administrativa, a Lei 8666, é uma lei muito grande, né? É uma lei difícil de guardar tudo. Então você precisa avisar para o seu cérebro o que ele quer que ele guarde, o que você quer que ele guarde, né? Quais são as informações de fato que ele vai ter que priorizar aqui em licitações e contratos, tá ok? Então isso vai ser muito importante. Como é que você vai fazer isso? Lendo aí as questões, tá bom? O que nós fizemos também nessa coleção, especificamente nesse livro? Os temas mais exigidos nas provas objetivas. Nós separamos aí, por cada matéria, quais são os temas mais exigidos nas provas. Então, se nós formos aí buscar em direito administrativo, por exemplo, deixa eu botar um marca-texto aqui, em direito administrativo, o que a gente vai ter aí? Agentes públicos, 30 questões. Então, por ordem aí, nós colocamos os pontos mais cobrados, né? Licitações e contratos, 29, a gente separou, e aí, especificamente, por ponto, né? Então, professor, mas espera aí, você falou que licitações e contratos são os mais cobrados aí. Vamos voltar aqui. São os mais cobrados. Sim, ponto geral, né? A matéria geral. Mas aqui a gente separa por ponto específico. Veja, licitações e contratos. Dentro de contratos, nós tivemos 29 questões. Dentro de contratos. Então, esse é um ponto importante também. Dentro de licitações e contratos, não cai igualmente, tudo igual. E nós fazemos essa separação no livro, ou seja, dentro de licitações de contratos, o que eu devo priorizar? Já que é a matéria que mais cai em direito administrativo, beleza, eu vou ter que estudar com muita atenção. Mas dentro de licitações de contratos, o que eu devo priorizar? Também vai ter essa informação para você estatisticamente, para você priorizar. Então a gente fez essa análise já de todas as matérias. Então, nesse exemplo aí que eu coloquei para vocês, tem direito administrativo, direito civil, direito constitucional, tudo isso aí para facilitar os tópicos prioritários que você... Isso é fundamental, por exemplo, numa revisão, né? É um material que a gente selecionou aí para facilitar uma revisão. Porque no estudo você vai ter que fazer um estudo sistemático, direcionado, mas para a revisão especificamente é importante que você saiba já esses tópicos para ir direto na revisão nesses pontos aí mais cobrados. Fizemos o top 5, né? O top 5 aí das matérias mais cobradas. Então a gente selecionou para vocês também, fizemos um quadradinho mostrando quais são aquelas 5 matérias que são mais cobradas na banca do CESP, tá bom? Isso aí vocês vão ter que ir lá olhar no livro que a gente vai separar para vocês, beleza? E também um mapa de concentração das questões. Então esse é um ponto importante porque a gente separou, compilou aí de tal modo que você consiga, por exemplo, em direito administrativo, é o que a gente fez uma análise anterior, né? Se você pegar 45% das questões vão estar nesses 3 tópicos: direito administrativo, licitações e contratos, né? E teoria, poderes e princípios. Se pega direito ambiental, por exemplo, Código Florestal, Constituição Federal, olha a lei dos crimes ambientais que eu disse aí para você. 48% então vai estar baseado nessa lei, nesses 4 tópicos aqui, você já estuda praticamente 50% do direito ambiental, né? Direito civil, 50% da prova está em fato jurídico e direitos e obrigações. Então olha como é que você pode direcionar o seu estudo. Em 50% do direito civil da banca do CESP está nesses 2 tópicos. Então, poxa, vamos priorizar esses 2 tópicos. Vai lá, lê as questões desses tópicos, estuda de acordo com as questões, vê as súmulas, vê os recursos repetitivos, vê os informativos. Cara, são 50% de chance que você tem para poder acertar as questões aí da prova do CESP. Então, são várias estatísticas, são várias informações que nós reunimos nesse material, além das questões, dos informativos, dos julgados, das súmulas e etc., para facilitar e direcionar o estudo de vocês. E por fim, nessa última coleção, já de 2018, nós estamos incluindo as inovações legislativas. Por quê? Porque como, na verdade, as inovações legislativas, as alterações legislativas e inovações, enfim, são cobradas em concurso, são leis que normalmente o examinador, alterou aqui esse artigo, alterou esse inciso, esse parágrafo, é uma probabilidade de cobrar, então a gente colocou essas alterações legislativas. Veja, uma alteração legislativa, nós estamos no ano de 2018, então nós colocamos uma alteração legislativa aí nesse ponto. Esse ponto, por exemplo, aí é o tópico de concurso público, lá de direito administrativo. Houve uma alteração na lei de contratação temporária pelo poder público, e aí essa medida provisória que alterou, essa lei na verdade, né, que alterou aí o artigo 2º nesse ponto aí,
nesse tópico, nesse ponto do edital, a gente há essa alteração, avisando você sobre essa alteração. Então, além de todo o material, de todo o acervo que eu já disse aqui durante o vídeo, você também vai ter ciência dessas alterações legislativas do ano anterior, porque são questões, são sempre tópicos sensíveis de serem cobrados nas provas de concurso. Tá legal? Bom, meus amigos, espero que vocês tenham entendido um pouquinho desse projeto. Para quem ainda não conhece o projeto Edital Sistematizado, esse foi do CESP-Sebrasp, a primeira que nós conseguimos fazer com muito carinho, com muita dedicação. Foi um projeto que a gente já queria desenvolver há muito tempo, que é focar especificamente na banca do CESP-Sebrasp. Estamos à disposição de vocês. Tem o meu Instagram, @LeoMGarcia. Qualquer dúvida, estamos à disposição lá para a gente poder trabalhar isso com vocês, direcionar vocês da melhor forma possível para os concursos, sobretudo nesse caso pela banca CESP-Sebrasp. Espero que vocês gostem, que você consiga de fato utilizar esse material para a sua aprovação. Um grande abraço, fiquem com Deus e bons estudos.